Acho sim. E acalmando os nossos pensamentos, as nossas emoções. Vamos procurar sentir a presença do nosso mentor, do nosso guia espiritual. E ele nos levará à presença de Jesus, nosso Mestre maior, a quem pedimos que nos permita realizarmos os estudos desta noite. Pedimos que a tua luz, Mestre Jesus, iluminando as nossas mentes, desperte em cada um de nós a capacidade de aprender e de reter esse aprendizado, a fim de que consigamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Aproveitemos bastante esses momentos de estudo, de concentração, e com a prece que ele nos ensinou, iniciamos essa primeira parte dos nossos estudos. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, dona Maria Ângela. Vamos passar o texto. Agora, se alguém não estiver enxergando, nos avise. Está enxergando? Hã? Tá? Dá para ver direitinho? É que eu tô de óculos, né? Então tá. Diminuiu agora. Aumenta um pouquinho. Tá a Maria Ângela está de óculos. Espera que eu vou aumentar. Ver se melhorou. Você diminuiu. Não, tá bom. Tá ótimo. Não, não vai dar. Não vai caber, ó. Tem que diminuir um pouquinho. Ver se eu consigo melhorar agora. Acho que não. Espera aí. Ele quando fica grande assim é um pouco difícil de trabalhar. Mas não vai dar, infelizmente, ó. Espera aí, acho que vai dar sim. Eu vou colocar aqui. Aqui a página. Eu achei que era tamanho. Sim. Vamos ver assim. Ele tinha que dar essa capacidade, tá vendo? Mas não dá, não. Vou ter que diminuir um. Ah, tá. Peraí que vai dar certo. Peraí. Como é que foi isso? Vai dar certo. Deu certo. Conseguimos maximizar aqui. Então vamos lá. Pergunta 348 do Livro dos Espíritos. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Então é o seguinte, é importante a gente entender que depende da evolução mesmo. O espírito que quer evoluir tem que reencarnar. E dá medo? Dá medo.
Nós lemos nos livros do André Luiz que até espíritos maduros, eles ficam receosos de reencarnar. Por quê? Esquecimento, passar pelas provas, lá ele está no momento de tranquilidade, ele conseguiu um lugar onde todo mundo tem bons pensamentos, aonde o ambiente é bom, é mais fácil ser bom lá, viver de boas vibrações. Não é a mesma coisa quando está encarnado, aqui a situação é complexa, né? Nós temos o corpo para cuidar, os desejos corporais, as necessidades, a cultura, que é uma cultura longe da cultura do bem. Veja que nosso lar tem aquele compromisso que às 6 da tarde eles vão orar, vocês lembram? E eles imaginam um coração azul pulsando acima da cidade, formado pelas vibrações dos habitantes que estão ligados ao Cristo. E as pessoas lá estão ligadas à transformação. Existem os hospitais, as câmaras de edificação. Poucas pessoas que habitam lá não trabalham para o bem de todos, poucos não estão buscando a melhoria, então é um local do bem. Então, reencarnar requer coragem, determinação. É mais difícil reencarnar do que desencarnar. Reencarnar é vir para um local de choro e ranger de dentes. E desencarnar, se a gente fez um bom trabalho, é ir para um lugar de alegria. Como diz Leonardo da Vinci sobre a morte. Ele falou: eu não tenho medo da morte. Assim como não tenho medo do sono, que depois de um dia de trabalho bem feito e extenuante, o sono é uma alegria, eu também penso que aquele que vive bem vai encontrar alegria na morte. Veja que interessante isso, né? Trabalhar pelo bem, fazer o bem, dedicar a nossa vida ao que é bom, ao que é justo, vai fazer com que a gente desencarne bem. Reencarnar, mesmo vivendo num local como o nosso lar, que é uma colônia que não é de felicidade, mas é uma colônia de reparação, onde as pessoas já estão vivendo em comunhão com os bons espíritos, ainda o indivíduo não superou a maioria das suas mazelas, ele está por superar. Então é preocupante a reencarnação. Como diz o espírito na resposta anterior, né? Você vai fazer uma travessia, uma viagem no mar revolto. É uma situação bastante complexa. Nós espíritas temos condições de enxergar, de ver essa realidade. Nós podemos empurrar a reencarnação como algo qualquer, como ir vivendo à toa. Porque a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade de estar aqui na Terra, de representar o Cristo, de representar a nossa doutrina. Então, o trabalho da nossa reforma íntima é importante. Hoje, antes do estudo das 9 da manhã, estávamos conversando antes, e lá a gente estava falando sobre a questão das nossas responsabilidades aqui na Terra, né? A gente estava falando sobre estar aqui na Terra, sobre viver aqui na Terra. E a gente que é espírita e conhece o mundo espiritual para nós é uma realidade, não é mesmo? Então, viver bem aqui implica em nos melhorar. Isso requer uma certa maturidade, uma certa sabedoria. Por quê? Nós podemos, por exemplo, fazer uma boa ação, auxiliar o próximo, e se a gente não se melhorar, se a gente não amar, a gente não cresce. Vamos pegar, então, o que Paulo falou. Paulo tem autoridade para falar sobre isso, né? Lá em Coríntios 13, Coríntios 1, 13. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e tivesse o dom de profecia e fé a ponto de transportar os montes, se eu não tivesse caridade, eu seria como metal que soa ou tino que retine. Aí
lá no finalzinho, ele vai falar, e sobraram a fé, a esperança e a caridade, mas a maior dela é a caridade. Aí eu dei um exemplo, que quando a gente foi morar nos Estados Unidos, eu cheguei num local e olhei e falei, é aqui que nós vamos morar. Aí o senhor que estava conosco falou, mas como? Você não vai verificar? Eu falei, não, é aqui porque eu tinha sonhado com aquele local. Então, no que eu entrei e vi o apartamento, falei, é aqui que nós vamos morar. Já sabia de antemão. Falei, nossa, mas os espíritos estão arrumando lugar para você morar? Para trabalhar, meu amigo, não é para morar, não. É complicado. Aí nós descobrimos o motivo. Alugamos, foi um aluguel bem barato, que a gente tinha condições de pagar, apartamento de um quarto, simples, para passar um ano, né, fazendo os estudos. E aí nós fomos fazer, fomos o Manuel e eu, aí fomos fazer a oração, né, o evangelho. Aí o amigo espiritual falou, todo dia, Thales, mas todo dia, o evangelho não leva todo dia a gente lê as lições. Não, horário todo dia. Por quê? Porque você veio para um local que você não tinha nem percebido direito. Você está à frente do cemitério, está do lado do cemitério. E tem espíritos que estão há mais de 100 anos sendo seguros por verdugos maldosos, sem conseguir sair e evoluir, já apresentam condições de crescer. Então aqui nós temos um grupo de trabalho, e aí eles me mostraram, montaram umas barracas, igual aquelas barracas de campanha, e ali nós vamos, com as vibrações doadas nos momentos da oração, com o pessoal do Brasil, a gente fazia pelo Skype, aí quem podia fazer tal dia ou tal dia, e aí nós vamos conseguir ajudá-los. Nossa, mas tem espírita aqui nos Estados Unidos? Não, a maioria não é espírita, é voluntário, são espíritos voluntários com desejo de fazer o bem. Mas eles vão trabalhar pelo bem e vão trabalhar para tirar esse pessoal daí. Nós então moramos um ano lá fazendo oração todo dia, auxiliando a retirada desses espíritos perto lá de dentro do cemitério. Aí eu expliquei para o Wilson. Isso nos transforma numa pessoa boa ou na visão dos outros como se fosse missionário? Não. Nós somos simplesmente médios. O fato de ir lá e o amigo espiritual ter falado para orar não significa de modo algum que eu deixei de ser vaidoso, que eu deixei de ser orgulhoso, que eu deixei de ser egoísta e de eu ter meus defeitos. Significa que estamos cumprindo um trabalho. Assim como muitas vezes o bom aluno não necessariamente tem boa moral, só cumpre o trabalho dele. Então nós estamos fazendo um trabalho de médium e fomos trazidos para cá dessa forma para fazer o trabalho de médium. Quanto a melhorar espiritualmente, é um trabalho íntimo. É um trabalho que nós temos que olhar dentro de nós, verificar os nossos defeitos e lutar contra eles o tempo todo. É fazer esse trabalho com amor, é levar o Cristo aonde nós pudermos. E nesses locais onde nós moramos fora do Brasil, ele foi levado para o mundo espiritual, porque para o mundo material, gente, nós não conseguimos tocar ninguém. Ninguém. Eu tentei ajudar uma moça obsediada no Japão, para iniciar a conversa com ela. Eu falei, você já ouviu falar de fantasma? Ela não acredita em fantasma. Eu acordo, virou as costas e saiu. Obsediada. Estava com problemas, inclusive, de tendência suicida, com um processo de obsessão muito forte. Mas lá também foi feito um trabalho no plano espiritual, porque nos encarnados não dava para fazer. Agora, então, nós chegamos nesse ponto da história para explicar o quê? Reencarnar é difícil. Porque nós esquecemos, nós não nos ligamos às coisas espirituais, porque ele não é realidade para a maioria das pessoas pelo ensino, pela cultura. Nesse momento que nós estamos com a memória, o conhecimento obliterado pela matéria. Compreendem a questão? Então, reencarnar é mais difícil do que desencarnar. Mas se eu esforço, faço o trabalho direito, cumpro as minhas obrigações aqui na Terra, mesmo que eu não esteja tão ligado às coisas divinas, eu já melhoro, eu já cresço. Se eu tenho
a boa vontade de ser bom pai, boa mãe, bom marido, boa esposa, bom filho, nós conseguimos cumprir as nossas obrigações. E aí a gente já cresce espiritualmente. No entanto, a responsabilidade do espírito ela é muito maior, porque a gente conhece o mundo espiritual, para nós é realidade. Né? Não sei se eu fui claro, se vocês entenderam o que nós queríamos passar, ou quisemos passar, que foi a responsabilidade que nós temos aqui na Terra. Essa responsabilidade aqui está associada com o nosso conhecimento sobre a vida espiritual, nosso conhecimento sobre Deus, a nossa responsabilidade com Deus, a nossa responsabilidade com as pessoas que nos envolvem. Aí nós sabemos o que é certo. Nós fazemos? Nem sempre. A nossa vontade não é forte o suficiente para vencer o nosso comodismo, para vencer os nossos reflexos condicionados de outras vidas. Uma coisa é o que nós falamos aqui, só que nós vamos acostumando, ouvindo, e aí nós temos que aprender a dar ouvidos aos bons espíritos. E no momento das dificuldades, no momento que nós estamos passando por tribulações ou cometendo equívocos, a gente consiga ouvi-lo dizendo, não é esse o caminho, peça desculpa, ou você errou agora, tente não errar novamente. Aí quando a gente lê, quando a gente estuda, nós facilitamos para que esses bons espíritos encontrem em nós aquele conhecimento teórico da leitura que nos tocou, que nos fez chorar nos livros espíritas, sérios, e aí nós relembramos daquilo e temos condições de receber ajuda. No entanto, só depende do indivíduo aceitar ou não essa ajuda, direcionar para o bem ou não. O comodismo é muito alto. A vontade de não sair da onde nós estamos é impressionante. Por isso que Paulo é o grande exemplo, né? Que ele fala que ele venceu o homem velho, tem que lutar contra o homem velho o tempo todo. Para que o homem novo, dos ideais do bem, espiritualidade, ele supere, ele substitua aquele homem que está viciado nas correspondências educacionais da cultura que nos envolve. Nós aprendemos na escola, aprendemos na família, e nós nem sempre tivemos famílias que nos ensinaram o bem, como agir o tempo todo. Pelo contrário, se nós formos seguir o que a nossa família nos ensinou, a gente comete erros absurdos em termos de moral, né? Nós cometemos o egoísmo individual, o egoísmo de grupo, nós não damos valor ao que o Cristo ensinou, porque raramente uma família faz isso. Outras vezes, em nome do Cristo, fazem bobagens, como eu já conheci famílias de pastores evangélicos em que a cultura daquela família era trabalhar para ser pastor, porque era a sobrevivência deles e uma maneira de criar igrejas para poder ter lucros. Aí nós já não concordamos. Né? Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Tudo lá é planejado, bem planejado. Nós não estamos aqui por acaso. Ninguém reencarna sem um plano de trabalho. Ninguém reencarna sem o compromisso de agir no bem, trabalhar para ser um indivíduo mais evoluído, melhor, mais feliz. Essa é a nossa ideia quando a gente se prepara para reencarnar. Nós planejamos, organizamos, com os espíritos superiores, ouvindo a opinião deles, recebendo os amigos, recebendo força e prometendo que nós vamos fazer. A gente reencarna.
Um ambiente denso, tenso, um ambiente, como nós falamos, de uma cultura esquecida dos verdadeiros valores espirituais. E aí, as tendências do passado retornam. E a gente, se não tiver um trabalho forte, de boa vontade, de regeneração íntima, de olhar para dentro de si e se considerar como uma pessoa necessitada de renovação, a gente não melhora. Porque se eu não achar que eu preciso melhorar, eu não vou melhorar. Eu vou tentar justificar as minhas ações, fazendo com que o mundo se adeque ao meu modo de ser. Nós temos visto pessoas idosas assim, pessoas já na maturidade, né? Adultos mais idosos, até da terceira idade, que eles só são felizes quando a vontade deles são feitas, quando as pessoas fazem a sua vontade. Raramente elas conseguem entender as decisões dos outros que vão contra a sua própria vontade. Esse tipo de situação mostra que a gente não foi capaz de vencer a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Egoísmo por quê? Pensando só na gente, a gente acha que a nossa vontade é soberana e deve agir sobre a vontade dos outros. Nós passamos a encarnação na ilusão de que nós fazemos o bem, enquanto na verdade nós só ficamos verdadeiramente felizes quando tudo acontece da nossa maneira. Cujo da nossa maneira já não nos interessa mais. As pessoas só gostam das outras pessoas que fazem a vontade dela, que sorriem para ela, que mesmo que seja falsamente, que tecem elogios mesmo que não sejam verdadeiros, que aceitam as opiniões, mesmo que essas opiniões sejam equivocadas. E aí nós vivemos na ilusão de que a nossa maneira é a melhor maneira de ser, enquanto que a melhor maneira de ser é adequar a nossa vida aos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo que nós pensamos pouco. Eu tenho que pensar na minha vida. Estou reencarnado, né? Pensar, minha vida está o quanto de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu recebi um puxão de orelha essa semana. Que dia que nós estamos? Não, foi semana passada, né? É o início da nova semana. Um amigo espiritual falou, tá, você precisa orar de manhã. Eu falei, mas eu oro todo dia de manhã. Eu falei, não. Você vai orar cerca de meia hora a 1 hora pela manhã. Eu falei, ok, por quê? Porque nós vamos precisar que você coloque na sua lista de orações tais pessoas, assim, para que todo dia a gente possa utilizar essas energias para fazer trabalhos com ela. A sua oração agora não vai ser mais a oração da manhã rápido. Vai ser uma oração de meditação, uma oração de trabalho, uma oração em que você vai pensar nas pessoas, nos parentes, nos familiares, nas pessoas do grupo de estudo, e você vai meditar a respeito dessas pessoas. Então estamos aprendendo. Porque antes eu estava tranquilo, que a oração da manhã, a gente, todo dia, né? Lê o Evangelho, na minha agenda tem lá Evangelho, um livro do André Luiz e a Bíblia. Eu, todo dia de manhã, ler pelo menos um deles. O Evangelho segundo o Espiritismo é todo dia de manhã. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Ele foi me chamou a atenção. Não, você vai não só orar, vai meditar. Eu falei, sim, senhor, então nós vamos fazer isso. Temos feito isso nesses últimos dias. Temos sentado, orado, meditado. Por que isso? Para auxiliar o próximo pela oração. Isso vai me transformar numa pessoa melhor? Sim, se eu, meditando sobre os processos, conseguir me transformar para melhor. Senão, não. O que oração me traz de benefício? Contato com os bons espíritos. Aí, no contato com os bons espíritos, eu vou me acostumando com essas boas vibrações. Eu não quero mais saber de vibrações pesadas. Facilita o trabalho de renovação, mas não me torna uma pessoa melhor. Só orar sem agir dentro de mim mesmo, para tratar o meu irmão como
eu mesmo gostaria de ser tratado, como Cristo ensinou, eu não vou evoluir, eu vou estar em estado vibratório melhor. É isso que as pessoas não entendem. Vou dar um exemplo. O André Luiz do nosso lar não é o mesmo André Luiz que estava no umbral? Vocês acham que ele melhorou quando ele saiu do umbral e foi para o nosso lar? Ele se tornou uma pessoa menos egoísta, uma pessoa menos vaidosa, uma pessoa menos orgulhosa. Vamos todos considerando que todo mundo aqui sabe que o André Luiz desencarnou no livro Nosso Lar e foi para o umbral. Ficou lá, de acordo com a narração do livro, 8 anos, se arrependeu, fez uma oração e foi levado para um lugar melhor chamado Nosso Lar. Considerando isso, a pergunta que eu faço é: a oração de arrependimento dele foi porque ele melhorou como pessoa? No sentido de ele venceu as más inclinações dele, aquilo que ele tinha vivido aqui na Terra? Eu gostaria de ouvi-los. Maria Tereza já respondeu aqui, mas tiver mais gente. Eu acho Não. que não. Então, o que aconteceu ali? Ele viu que ele estava errado. Vocês entendem o amor de Deus? Quanto que ele é grande? Vendo que estava errado e sinceramente compreendendo que está errado e quer melhorar, imediatamente ele recebeu ajuda. E as pessoas que vivem aqui na Terra com falsidade, achando que quando chegar na hora vai falar assim: eu creio, Senhor, e só para poder, com a palavra, ou entre aspas, com o poder da palavra, ir para o bom lugar. Acho que Deus não conhece o íntimo. Então, quando o André Luiz foi para o nosso lar, vocês lembram da conversa dele com o ministro Clarence? Você quer, na verdade, André, você está aqui pedindo trabalho, mas você quer voltar à sua posição antiga de médico orgulhoso. Lembra? Lembrar disso, dessa conversa? Então, não, ele não mudou ainda. Vocês acham que o tempo que ele estava no nosso lar, ele cresceu espiritualmente? Sim, mas ele conseguiu vencer esses vícios de uma forma definitiva? Não. Precisa reencarnar para fazê-lo. Então, o que aconteceu com o André Luiz? Por que ele foi para o nosso lar? Por que lá no livro E a Vida Continua, nós entendemos que ele estava como um mentor? Ele já chegou à categoria de mentor por causa do estado vibratório, que é o que Deus nos propicia. Então, é isso que a oração nos propicia. A oração, a leitura, o estudo não nos faz melhores. E esse é o grande equívoco dos espíritas. Eles acham que eles vão para o centro, não só dos espíritas, mas dos cristãos ou das pessoas que vão para os estudos de uma maneira geral. Eles acham que indo lá eles são melhores. Na verdade, ele está indo buscar uma satisfação pessoal. Se você for pensar bem, é egoísta. Raramente alguém vai lá para buscar assim: eu estou indo no centro ou na igreja pelo bem da minha família, porque eu melhorando eu ajudo a família. Não, vai lá para se sentir bem. Tem gente que vicia na vibração do centro e quer passar lá o dia inteiro, mas ele não faz um esforço para melhorar em casa. Então, isso é uma ilusão muito grave que tem acometido muitos. Nós não nos tornamos melhores aqui pelos estudos e pela oração. Nós temos condições de nos tornar melhores se nós trabalharmos dentro de nós, olhando quem nós somos, revolvendo o pântano dentro do nosso sentimento e inteligência, olhando essas putrefações e transformando esse adubo das experiências num campo fértil, aonde a árvore da caridade vai crescer e formar raízes. De outra forma, não. Nós estaremos em contato com as boas vibrações. Mas imagina a cobrança que nós vamos receber depois de desencarnar. Imagina a gente desencarna, está lá no umbral. Assim, mas eu estava no centro o dia inteiro. Pois é, você teve as vibrações do bem em contato com os bons espíritos, mas isso não serviu para te transformar numa pessoa melhor. Você desencarnou do jeito que você reencarnou, quase não teve alteração no seu processo de evolução. Então agora você vai precisar eliminar essas vibrações pesadas que estão dentro de você. O umbral serve para isso. O umbral serve para purificar as vibrações pesadas que nós acumulamos durante a nossa encarnação e que nós não eliminamos
pela falta da oração, pela falta das boas atitudes. Peraí que alguém deve ter perguntado alguma coisa, que eu ouvi um barulhinho, mas como eu estou só com uma tela... Hã? Dona Mariana, fica à vontade. Então, significa que todos nós vamos passar pelo umbral? De acordo com os espíritos superiores dos livros do André Luiz, sim. Quem tem menos tempo para purificar, passa durante algumas horas, alguns minutos. Mas dificilmente as pessoas da Terra, na situação da Terra, não tem que passar pelo umbral. Alguns 1 ano, 2 anos, outros 8 anos. Outros acabam que só saem para reencarnar. Obrigada. A gente tem isso no livro. Qual livro que ele vem aqui buscar o pessoal? Obreiros da Vida Eterna, né? Vem aqui buscar, lembra? Que eles vêm buscar e aí sai a senhora que é evangélica, o católico, que eu acho que é o Oliveira, o Cavalcante, aí tem um espírita, o Dimas, e tem outro que o Fábio, que é... Ele é espírita, mas ele não é trabalhador espírita em si, né? E aí que quando chega lá, somente o Dimas, né? É que só o Fábio que consegue uma visão melhor do plano espiritual, que interroga, que enxerga, e todos estão abalados. Mas aí, então, que eu entendi que quando a gente vai para um umbral, a gente vai para um lugar com o qual a gente se identifica. Sim. Então, se a gente for mais ou menos, para menos até, a gente vai para um estágio de umbral melhorzinho do que, por exemplo, um assassino, um ladrão, um político. Sim. Nem todos os políticos, mas sim. É assim, ó, a gente vai para o local onde as nossas afinidades nos chamam. Então, se eu sou invejoso, eu sou atraído pelo umbral onde tem mais invejoso. Se eu sou avarento, eu sou atraído pelo grupo de avarentos, porque as tendências vibracionais são as mesmas. Certo. Obrigada. Se eu consigo vencer as minhas dificuldades, aí eu vou para um lugar melhor. Por exemplo, de acordo com os estudos do Chico Xavier, existem 7 esferas no umbral, 7 camadas, né? Desde a mais profunda até a mais, vamos dizer assim, a menos densa, superior. O nosso lar está na 4, umbral 4. Abaixo do umbral tem um abismo. Você deve ter lido no livro do André Luiz. Então, são coisas... Eu não sei se vocês lembram que o André Luiz não pôde ir para o abismo, porque ele não tinha condições de ver isso. Foi também no Obreiros, não foi? Mensageiros? Eu não lembro agora. Aí o que acontece? O nosso lar dá aquela felicidade toda, entre aspas, no umbral 4. Possivelmente, a mãe dele não estava fora do umbral, mesmo estando num plano superior. A notícia que nós temos de uma pessoa fora do umbral é da mãe do Chico Xavier. Cartas de uma Morta, que ela fala que ela está na primeira esfera, acima do umbral. Quando ela conta no livro Cartas de uma Morta, ela está na esfera 1, acima das 7 esferas do umbral. E lá ela conta coisas assim maravilhosas sobre estudo, inteligência, moral, auxílio ao próximo. Um espírito bastante evoluído, né? Como é que ela chamava? Maria João de Deus. Então, e se a gente for ver a história dela, ela desencarna em estado de torpor, em que ela fica na Terra, que é o estágio dela do umbral. Então, para entender bem essa conversa nossa aqui, quiser ler o primeiro e o segundo capítulo do livro Cartas de uma Morta, lá a Maria João de Deus vai mostrar que ela estava num estado de tristeza profunda,
E ela estava aqui na Terra, não conseguia se desligar da Terra pelo amor e preocupação com os filhos. Até que ela é chamada à realidade. E aí, quando ela é levada para o plano espiritual, depois ela comenta, falam da altura em que eu estou, mas na verdade eu estou apenas na primeira camada, depois das camadas mais densas. Então, isso nos alerta para o grau de felicidade que é quando a gente consegue vencer as nossas inclinações inferiores aqui na Terra. É, na verdade, um alento imenso, uma esperança muito grande de que todo o esforço no bem que nós fizermos vai resultar em alegrias imensas no plano espiritual, lembrando que ela foi estudar numa outra galáxia. Ela foi conhecer um planeta numa outra galáxia, como um dos itinerários de estudo dela. Então, nós temos o universo inteiro para estudar, para aprender, que Deus nos proporciona com amor, e o amor se torna cada vez mais presente, mais profundo e mais belo nas camadas superiores. Então, veja que a encarnação é uma oportunidade de resgate da alma para o bem de forma muito profunda, a ponto de que ela pode nos transpor do inferno para o céu. Do inferno da nossa consciência para o céu da nossa consciência. Aí, como nós vamos procurar e vamos para os locais de afinidade, nosso perispírito, quanto menos denso, mais apto ele se torna para pertencer às camadas superiores. O que é que nos coloca perto das camadas mais densas? O egoísmo, tentar adequar o mundo e as pessoas ao meu modo de ver, considerar que eu sou diferente, melhor que os outros, mesmo dizendo da boca para fora que eu não sou. A vaidade de achar que o que nós temos é por um merecimento, não por acréscimo de misericórdia divina, mas porque nós merecemos de fato, enquanto nós vamos enxergar quando a gente desencarnar, que pouco é merecimento, que a maioria das coisas que temos são dádivas. Quanto mais nós nos ligarmos às buscas dos prazeres materiais e das relações com as pessoas, e que nós não levamos Jesus e Deus para as conversas e para as vibrações, mais nós estaremos ligados às vibrações densas no umbral. E dos espíritos infelizes, nós não temos nem condições aqui de não considerar que nesse momento pensar assim é até felicidade, porque nós não estamos ligados aos espíritos maléficos das trevas e do abismo, que são esses locais onde a maldade reina preponderante junto com a ignorância, onde a noção de Deus não existe, onde a noção de bem, devido ao egoísmo entranhado nesses indivíduos, nem aparece, nem brilha. Enquanto que a única possibilidade de ver a verdade para eles são por dores lacerantes, não necessariamente no corpo, mas na alma, no orgulho que deve ser ferido, no egoísmo que deve ser destroçado, reencarnando muitas vezes em situações lastimáveis, em que o corpo denota a inferioridade, mas que os estágios e o sofrimento denotam a necessidade de que, pelo amor de Deus, essas pessoas consigam enxergar uma réstia de luz. E se eles caminharem em direção a essa luz, eles conseguirão sair desse estado de trevas, que faz com que o perispírito perca até a forma humana. Nós estamos falando agora de outras coisas. A situação é tão grave que nós não temos nos livros espíritas sérios explicação clara, dissertativa de como é o sofrimento nesses locais, porque nós não suportaríamos.
Veja que o André Luiz, desencarnado, não pôde adentrar ao abismo. E tem situações piores. A gente começa a ter uma noção das trevas quando Lísia vai explicar para o André Luiz, no nosso lar, o que são as trevas. Agora, a reencarnação, ela significa o que para nós? Redenção, oportunidade, trabalho pelo bem, reencontro com nosso Senhor Jesus Cristo numa situação de alta densidade. E tudo que nós fizermos de bem, de melhora, nessa alta densidade, a gente consegue superar laços muito fortes que nos unem ao passado, desfazendo esses laços que nos prendem aos grilhões da inferioridade. Para isso, é necessário sacrifício do nosso eu, dos nossos desejos. A reencarnação é a bênção de Deus. Lázaro vai falar que a segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos vazios. Na lição o amor, vocês lembram disso? Por quê? Porque o amor de Deus é mostrado na reencarnação, dando a nós a oportunidade de redenção, constantemente dando-nos a oportunidade de redenção. Algum comentário? Eu fui muito bruto? Fui? Foi não. Muito obrigado. A realidade é cruel. É que vocês são caridosos. Mas nós não falamos isso que não seja pela indicação dos amigos espirituais que nos dirigem a palavra para que a gente toque naqueles pontos mais importantes para o grupo e para os espíritos que nos ouvem, sabe? Uma vez unida ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Pergunta-se como o homem se queixa da vida que tem? Se desejar a outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Aí a pessoa dizendo, eu não pedi para nascer. Tem até uma música que fala, eu não pedi para nascer. Eu não nasci para sofrer. Errado. Nós pedimos para nascer e pedimos para sofrer para podermos nos redimir. Se tem músicas que elevam a alma, tem as que abaixam. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. E quando isso acontece, que recorre ao suicídio. E nós temos entre a felicidade que nós devemos entender da vida, na ligação com os bons espíritos, até o suicídio, onde o indivíduo está fortemente ligado aos espíritos inferiores, em que ele considera que não consegue superar as provas dele, as situações graves da culpa se apresentando na forma de ansiedade, e a culpa se apresentando muitas vezes de uma forma mais profunda de tristeza, chamada depressão. E aí nós temos o Brasil campeão mundial. O Brasil campeão do mundo em ansiedade. Enquanto o transtorno de ansiedade generalizado corresponde a 3,6% da população mundial, no Brasil corresponde a 9,6% da população. E o Brasil é campeão latino-americano de depressão, estando entre os cinco países do mundo com maior taxa de pessoas deprimidas. Faz sentido, porque reencarnaram no Brasil as pessoas arrependidas dos erros do passado, normalmente os europeus,
que devido à frieza dos sentimentos se colocou contra Deus, que pede para nascer num país onde a espiritualidade é mais acentuada, em termos de arrependimento mesmo das situações do passado. E aí, evidentemente, que nós temos aqui pessoas mais sensíveis, em que a culpa se torna mais forte, mais preponderante, e sim, faz sentido que aonde a sensibilidade seja maior, em termos espirituais, a ansiedade e a depressão, que são, na verdade, duas situações em que uma pode levar a outra, principalmente a ansiedade não curada, pode levar a quadros de depressão, e o indivíduo pode ter os dois ao mesmo tempo, através do transtorno afetivo bipolar, que nos mostra uma situação interessante, em que o indivíduo, percebendo os seus erros, não consegue torná-los conscientes, ele vai trabalhar olhando para si, sentindo raiva de si mesmo, sentindo uma tristeza profunda, e não encontra forças para sair disso. Ele poderia encontrar na oração, muitas vezes a tristeza é tão grande que ele não consegue nem orar. Cabe a nós orar por eles. Deus leva em consideração. Cabe aos familiares, aos amigos, olhar essas pessoas que estão principalmente em transtornos de depressão ou até de ansiedade, que a pessoa não consegue controlar os pensamentos a ponto de não conseguir fazer uma oração, de ter uma conversa serena. Existem pessoas, eu vi isso, desde jovens até adultos, idosos, que eles não conseguem manter um diálogo sereno, tamanha ansiedade. Então, aconteceu um caso interessante com uma pessoa com mais de 50 anos de idade, em que ela me fez uma pergunta, né? Eu estava respondendo, no meio da resposta, olhou para o lado e falou outra coisa com outra pessoa, e voltou, e ali eu percebi que ela fez a pergunta por fazer, ela não estava prestando atenção. Na cabeça dela, os pensamentos vinham, os obsessores mandavam pensamentos, ela absorvia o pensamento, era um médium para estar trabalhando na doutrina espírita, optou por não fazê-lo. A mediunidade, então, se manifesta no dia a dia através de pensamentos desconexos, sendo jogados um atrás do outro para que a pessoa não tenha tempo de olhar para si mesmo, de reconhecer em si mesmo os seus problemas. Então, ela passa a vida em depressão e ansiedade, num estado maior ou menor, dependendo da situação, da idade, da ocorrência, da cultura e de onde esteja, sem conseguir olhar para si, para interpretar dentro de si aquilo que ela não gosta nela. E aí gerar planejamento para tirar isso. Ela passa a ficar fraca, necessitando o auxílio daqueles que estão à volta. Então veja a importância de uma conversa voltada para Jesus, de uma conversa falando de Deus, em que nós podemos acalmar o ambiente falando de coisas boas, discutindo situações complexas que não é do país, que não nos cabe, a não ser a oração, ou que a gente esteja trabalhando em algum cargo público de importância, mas dos problemas do cotidiano, dos problemas nossos, a gente tem que entender das interpretações que julgar significa sentenciar, mas olhar o erro, analisar o erro e tentar auxiliar. Nós já fizemos isso várias vezes, em que as pessoas falaram: ó, tal pessoa é assim, 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 está fazendo isso errado. Eu falei, vamos ajudar até tal ponto, não vamos ultrapassar o limite de fazer os trabalhos para essa pessoa, mas vamos chegar no ponto de encaminhá-la. Então, são coisas importantes que os bons espíritos interessam por isso. Para vocês terem ideia disso, que a gente nem pensa muito, qual o livro do André Luiz em que as pessoas são estimuladas a falar dos seus próprios problemas? Os Mensageiros. E ali elas são estimuladas a analisar a si mesmas. E aí nós temos um caso em que os outros falam, o fulano aqui, nosso amigo, foi um médium falido. Nossa, que absurdo, que falta de educação. Não, ele era um médium falido. Então está falando mal dele? Não, está dizendo a realidade. Você quer falar da sua experiência? Fala para a gente aprender. Então nós podemos muito bem olhar uma situação e falar, olha, a atitude do fulano ou do ciclano não é uma atitude justa, não é uma atitude boa. Podemos fazer alguma coisa para ajudar? Ou fulano está agindo dessa forma, pode fazer mal para sua família.
Esse tipo de ação, ele vai tirar você da realidade, vai tirar sua família da realidade, vai tirar seu filho da realidade, vai tirar seu esposo, sua esposa da realidade. É importante que avisos sejam dados, porque senão o mal, ele não quer, os obsessores que fazem o mal não querem que essas conversas aconteçam, porque eles querem colocar o véu da ilusão sobre nós, é o que nós vivemos. Então, quantas pessoas estão com o perispírito enegrecido por vibrações pesadíssimas de orgulho, egoísmo, vaidade, vivendo em sorrisos constantes, na ilusão da felicidade da terra, porque assim que ela tem a tendência a entrar em depressão, ela olha a conta bancária cheia e sai para fazer compra para aliviar a ansiedade. Olha o que nós estamos falando. É uma verdadeira falência moral em que a ilusão carrega consigo as tendências endinheiradas das posses efêmeras, de roupas e compras que não farão diferença e bem para ninguém. Joias, roupas caras, carros cada vez mais caros, em que o indivíduo quer ter, mas ele não consegue controlar o seu próprio pensamento, então ele tem uma ilusão de poder. Ele tem a ilusão que ele tem coisas materiais, mas ele não consegue reger seus sentimentos nem seus pensamentos. Vocês entendem a gravidade disso? Nós prometemos trabalhar para o Cristo e a gente vem para cá e quer trabalhar para ter conforto material, enquanto que o exemplo do Cristo, a vida toda do Cristo, foi de que ele, simples e pobre, sofreu e se sacrificou por todos, pela felicidade espiritual. Hoje cedo nós lemos: eu desci do céu, fui enviado pelo meu Pai. Ele veio do céu para sofrer aqui, para mostrar o quê? Para mostrar que lá do céu eles têm piedade da gente. E que, mostrando para nós que as coisas espirituais têm mais valor, é necessário dar com sabedoria o devido valor às coisas materiais, porque elas são importantes, porque nos fazem crescer, mas dar a ela o poder da ilusão de nos fazer felizes é realmente uma falência moral. Vamos descansar. No retorno, Dona Ana Paula pode fazer a prece de encerramento e a prece de início da outra? Thales, eu não vou conseguir participar